Você precisa escrever o resumo do seu TCC e não sabe direito quais são as informações que tem que ter no seu resumo? Então, maravilha, seus problemas acabaram, eu estou aqui para resolver isso. Tá? Se você acha que entender exatamente o que você precisa escrever no seu resumo pode te ajudar, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, tá? Porque o meu único objetivo aqui nesse canal é te ajudar a escrever um TCC nota 10 em pouco tempo para eliminar suas dúvidas e eliminar qualquer problema que você possa ter com o TCC. Então, se você se identifica com esse objetivo, deixa o like aqui que depois da vinheta a gente vai começar a tratar sobre o conteúdo pesado de TCC e de resumo do TCC, especialmente nesse vídeo, que com certeza você não viu isso em nenhum outro lugar. Beleza? Então vamos embora, roda a vinheta. Bom, a primeira coisa que você tem que entender é que o resumo do TCC é um blocão de texto só, sem parágrafo nenhum. É um blocão de texto, como se fosse um parágrafo cheio. Tá? E ele não tem recuo no início também. É um blocão de texto sem recuo, como se fosse um parágrafo inteiro justificado, mas sem o recuo na primeira linha. O resumo, ele tem que tratar de tudo que você desenvolveu no seu trabalho. Então o resumo, ele basicamente ajuda outras pessoas a entenderem o que você fez no seu trabalho. Se você já está no resumo, é porque provavelmente você está quase no fim do seu TCC, né? Pois é, quando você estava buscando fontes bibliográficas para o seu trabalho, você não via que nos artigos científicos sempre vem no resumo primeiro, logo abaixo do título? Se você não utilizou, o resumo é para você entender se o trabalho ele vai ser útil para você ou não. Quando a gente está fazendo buscas por artigos científicos, é muito ruim que a gente precise ler o trabalho inteiro para saber se aquilo vai ser bom para a gente ou não. E o resumo ele tem essa função. Ele está ali para mostrar para a gente, antes da gente ler o trabalho inteiro, o que foi feito, o que foi encontrado e se vale a pena você ler aquele trabalho ou não. Então, isso fica a dica para você. Se você for fazer mais algum trabalho acadêmico, leia sempre o resumo antes de começar a ler a introdução e o restante do trabalho. Se você ler o resumo e achar que aquilo que foi desenvolvido no trabalho serve para você, maravilha, toca o baile e continua lendo aquele artigo. Se não, você pula para outro. Beleza? Então, agora que a gente já sabe para que serve o resumo, vamos começar a falar dele. As primeiras 4 linhas do resumo, elas têm que tratar brevemente sobre a sua introdução. Então, na sua introdução, você contou por que o seu trabalho é importante e como que ele vai contribuir com o seu campo de pesquisa. Então, você fez aquela estrutura de funil que eu sempre falo aqui nos vídeos, até chegar no seu objetivo. Começou falando de um tema amplo até chegar no seu objetivo. Em 4 linhas, você vai resumir essa sua introdução. Então, você vai falar da parte mais ampla, tá? Normalmente, eu gosto de começar com a primeira frase muito parecida com a primeira frase do TCC, ou primeira frase do artigo científico, que normalmente é uma frase de maior impacto. Você pode começar com essa, e aí as próximas 2 frases, você já introduz basicamente como que você vai chegar no seu objetivo. E a última frase, então, você delimita o seu objetivo de estudo. Tá? Até pode variar um pouquinho isso, você pode escrever em 4 linhas a sua introdução e deixar para a 5ª o seu objetivo. Então, fechou a introdução, aí você fala, o objetivo desse trabalho é fazer tal e tal coisa. Então você tem que delimitar exatamente qual que é o objetivo do trabalho no seu resumo. Escreva isso com todas as palavras. Então, o que precisa conter do seu resumo? Uma introdução, que você vai resumir a sua introdução inteira em 4 linhas no máximo. Aí você vai falar, uma linha, o que é o seu objetivo? E aí você vai partir para a sua metodologia. A sua metodologia, você pode descrever ela um pouquinho mais. Então, digamos que você tenha mais umas 4 ou 5 linhas para descrever o que foi feito na sua metodologia. Então, você vai contar o passo a passo resumidinho. Então, primeiro eu fiz isso, depois fiz isso, depois fiz isso, depois fiz isso. O mais resumido possível, você vai contar o que foi feito. Então, recapitulando. Algumas linhas, introdução, uma linha fechada, objetivo, algumas outras linhas, metodologia. E aí você vai falar dos resultados. Brevemente, o que você encontrou? Encontrei isso, 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 os resultados me disseram isso, isso, isso. E aí, na sua discussão, você pode fazer ela em no máximo 2 ou 3 linhas. E o que você vai discutir? Você vai discutir, por exemplo, que você encontrou um padrão corroborado por outros trabalhos, ou você encontrou uma coisa muito diferente do que foi encontrado em outros trabalhos.
Tá? Depois que você fez essas 2 ou 3 linhas da discussão, você vai fechar com a conclusão, né? E você então vai dizer como que o seu trabalho traz um retorno para a sociedade, né? Então você vai fechar a maior importância dos seus resultados, né? Tem um resultado que é mais importante, aquele que é o grosso do seu trabalho. Isso você vai fechar na conclusão. Então, encontramos isso que vai ajudar isso na sociedade, ou vai ajudar isso no seu campo de pesquisa, e a gente sugere, ou sugere-se, que próximos trabalhos apliquem uma metodologia parecida para chegar a resultados diferentes ou para complementar os resultados do presente trabalho de alguma forma. Fechando isso, terminamos o resumo. Aí a gente já vai para as palavras-chave, mas deixa eu te contar, deixa eu fazer uma recapitulação do que tem que ter no seu resumo. Lembrando, introdução, 3 ou 4 linhas. Objetivo, 1 linha do resumo, tá? 3 ou 4 linhas de introdução é no resumo, 1 linha no objetivo, no resumo, 3, 4 linhas sobre a metodologia, mais umas 2 ou 3 sobre resultados, 2 ou 3 sobre discussão e fecha a conclusão com no máximo 2 linhas. E isso vai chegar em mais ou menos de 300 a 500 palavras. Esse é o limite do seu resumo, tá? Não pode passar disso. Se você vê que está passando dessas palavras, desse número de palavras, aí você vai ter que dar uma resumidinha. Se for para escolher alguma parte para resumir, para tirar mais um pedaço, sempre tira da introdução. Tá? Você pode tirar um pouquinho da discussão também. Tira um pouquinho da introdução, tira um pouquinho da discussão. As outras partes é legal a gente não tirar, porque é importante para a pessoa que vai ler saber exatamente o que você buscava, o que você fez e assim por diante, tá? Então, segue esses passos para montar seu resumo. Depois, a gente vai para as palavras-chave, que ficam embaixo do resumo, né? Então, tem até de 5 a 8 palavras-chave, é um número legal. O que você precisa colocar nas palavras-chave? Palavras que estejam relacionadas ao seu trabalho, mas que não estejam no seu título, não estejam no título do seu trabalho. Para que servem as palavras-chave? Para ajudar nas buscas. Então, sabe quando você ia lá no Google e pesquisava por algum trabalho? Então, os retornos vinham muito por causa das palavras-chave também. E as palavras-chave que estão no título, elas já aparecem no título. Então, você não precisa repetir elas nas palavras-chave. Então, você vai colocar palavras importantes que definem o seu trabalho, mas que não estão no título. Aí você faz isso de 5 a 8 palavras-chave e você fechou. Resumo e palavras-chave. Beleza? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal. Aqui na descrição tem outros vídeos que podem te ajudar também no TCC, né? Então, se você ainda está no resumo, se você tem apresentação, se você tem outras partes para fazer, dá uma olhada nos vídeos sugeridos aqui embaixo, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito a concluir seu TCC com nota 10. Beleza? Forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Fui!